Boa noite, igreja. Agora vai. Amém. Oi? Não, tem que trocar. Pronto. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Agradeço a Deus por este momento. Agradeço ao Senhor pelo privilégio que é estar aqui e ministrar uma palavra que primeiro fala ao nosso coração, para depois estar na igreja e assim entender que Deus tem planos para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema em que nós estamos passando nesse mês, que é sobre o amor do Espírito, o fruto do Espírito, que faz com que eu e você venhamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais parecidas com o Senhor. E eu quero que você olhe para trás agora, ali onde está a Ju. Olhe para trás. Ju, seja minha modelo. Ali é um adesivo onde nós queremos que você eternize, né, com uma fotografia, o mês do amor. Então você vai ficar de um lado, mais alguém ou seus filhos igual a um coração que é o amor. E eu quero convidar você a eternizar esse mês do amor. Todos os meses nós vamos procurar uma dinâmica diferente, para que fique registrado que você aprendeu sobre o amor, que você recebeu uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para você nascer e crescer para o amor. Amém, igreja? Amém? Estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. E eu queria também pedir que vocês que não tiveram ainda o nosso papelzinho, o nosso jornalzinho sobre o mês do amor, que você possa pegar ali no fundo, é gratuito, a igreja está dando para você, é mais uma ferramenta para você se lembrar que você precisa nascer para esse fruto, o fruto do amor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Queridos, para vivermos o amor, para desfrutarmos desse fruto tão poderoso, é necessário que nós hoje venhamos deixar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, um espírito que atrapalha que eu e você venhamos nascer para o fruto do amor. Hoje eu quero falar sobre a comparação. Queridos, a comparação, ela não é de Deus. A comparação, ela não vem do Senhor. E a comparação, ela não nos permite crescer no amor de Deus para nós. Por isso eu quero que você acompanhe esse momento, que você possa estar desfrutando da mensagem que Deus tem para nós nesta noite, para que você possa mandar embora da sua vida, sabe, da vida da sua família, de todos aqueles que você ama, o espírito da comparação, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Antes de nós lermos Mateus 16, uma vez eu ouvi uma história de uma mulher que ela tinha acabado de se casar e ela foi viver na sua casa. Então ela era nova naquela vizinhança, eles tinham acabado de comprar aquela casa. E logo quando ela chegou, ela olhou para o lado e ela conseguia ver a casa da sua vizinha. E a primeira coisa que ela via quando ela estava na cozinha, sentada na mesa da cozinha da sua casa, era o varal daquela vizinha. E ela olhava para o marido, assim que eles se mudaram para aquela casa, ela dizia assim: meu bem, aquela vizinha, ela não sabe lavar roupas.
Olha o lençol dela no varal, está completamente sujo. O marido ouviu e ficou em silêncio. Passou-se os 3 dias, eles estavam tomando café de novo, e a mulher disse: marido, olha ali, mais uma vez, ela estendeu a roupa no varal, e olha a cor dos seus lençóis, está completamente sujo, será que eu terei que ir lá, marido, ensiná-la a lavar roupa? E o marido ficou em silêncio. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, ela comentava isso com o seu marido no café da manhã, sobre as roupas e o lençol da vizinha que estava no varal, da qual ela conseguia olhar pela sua janela, e ela sempre dizia que a roupa estava suja. E a história termina nos dizendo que um dia pela manhã, ela acordou, olhou pela janela e o lençol e as roupas da vizinha estavam completamente brancos, muito limpos, muito alvos. E ela disse ao marido: meu bem, nossa, será que uma outra vizinha foi lá ensinar ela a lavar roupa? Porque hoje os lençóis, as roupas estão muito limpas. E o marido olhou para ela e disse: não, meu bem, eu acordei mais cedo nesta manhã e limpei a nossa janela, que estava muito suja. E por isso você via as roupas da vizinha sujas. Queridos, quando nós aprendemos a olhar para nós, a identificarmos o que precisa ser mudado na nossa vida, nós não permitimos que espíritos de comparação estejam sobre nós. Nós nunca vamos comparar quem somos e o que fazemos com quem está a próximo de nós. Nós nunca vamos nos sentir superiores, melhores ou inferiores a ninguém, porque Deus é a nossa balança. Amém? Mateus 16, a palavra do Senhor, no versículo 21 em diante, ela diz assim, Mateus 16, 21 em diante. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Amém? Há alguém aqui que no versículo 23 tem uma versão diferente. A minha diz: para trás de mim, Satanás. Alguém tem alguma versão diferente? Pode falar para nós aqui em voz alta? Afaste-se de mim, Satanás. Alguma outra versão? Sai da minha frente. Mais alguma versão? Arreda-te. Eu gosto dessa, Léo. Arreda-te, Satanás. Sai de perto de mim. Aparta-te de mim, Satanás. Essa é a resposta de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Senhor Jesus, nós pedimos a Tua doce e santa presença, Senhor, ó Deus, no partilhar da palavra, Pai. Senhor, fomos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor, nos louvores, no momento da oferta, e pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito, que revela, Senhor, ó Deus, sobre nós uma palavra, Senhor, de mudança, de transformação, possa estar, Senhor, sobre as nossas vidas neste lugar, e que todo o espírito de comparação, que tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que tem, Senhor, atrapalhado o nosso crescimento contigo, possa agora, Senhor, ó Deus, sair das nossas vidas, sair
sair, Senhor, ó Deus, dos nossos planos, para que somente a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Ti, Senhor, possa alcançar os nossos corações para a honra e glória do Teu santo nome. E os que creem digam amém. Amém? Então, queridos, antes de Pedro sentir o amor de Deus por ele, Pedro, ele teve que vencer um espírito de comparação que o cercava. Nós acabamos de ler o momento em que Jesus revela para os discípulos que ele vai ter que morrer, que ele vai ter que padecer nas mãos dos maiores, dos sacerdotes, dos anciões, daqueles que estavam o poder da palavra naquele momento, que eram os príncipes de Israel, aqueles que falavam de Deus nas sinagogas, que ensinavam sobre o Senhor. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele teria que morrer. E a palavra diz que nesse momento Pedro, ele chama Jesus para perto dele e diz: Jesus, veja bem, tenha compaixão de si mesmo, não faça isso, você não precisa passar por isso, o Senhor não precisa viver isso, o Senhor não passará sobre isso. E automaticamente Jesus repreende Satanás e diz: arreda-te, saia de perto de mim, para longe de mim, Satanás, porque você só vê as coisas deste mundo e eu estou em outro mundo. Queridos, o espírito da comparação, ele tem o poder de neutralizar em nossas vidas todo o amor de Deus por nós. Quando este espírito ronda as nossas vidas, nós temos uma grande chance de limitar o amor de Deus por nós, porque nós nos vemos incapazes de ser amados por Deus, porque há sobre nós um espírito de comparação. O espírito de comparação, ele tem o poder de neutralizar todo o amor que nós podemos ter por nós mesmos, porque nós nos tornamos incapazes de olhar para nós de uma maneira valiosa, de uma maneira valorosa. Por quê? Porque há um espírito que vem sobre nós, nos comparando a coisas e a outras pessoas. O espírito da comparação, ele tem o poder de neutralizar o amor que nós podemos ter com o próximo, o amor que nós podemos ter com o outro. Por quê? Porque nós nos achamos inferiores ou incapazes de amar alguém que é melhor do que nós aos nossos olhos, de amar alguém que está acima de nós ou faz coisas muito melhores. Veja, queridos, que a comparação, ela é um verdadeiro gigante em nossas vidas. Eu quero que você diga isso bem forte. Diga: a comparação é um verdadeiro gigante nas vidas. E a comparação, ela é sim um grande gigante. Em Mateus 15:19, Jesus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Jesus diz que do coração do homem saem coisas ruins quando ele está vivendo fora dos seus propósitos. Em Mateus 16, um pouquinho antes do que nós lemos agora, e você vai entender porque Jesus repreende Satanás na vida de Pedro, nós vamos olhar todo o crescimento de Pedro no ministério de Jesus, e nós vamos entender e identificar quão mal o espírito de comparação é nas nossas vidas. E nós precisamos parar com isso agora. Nós precisamos entregar ao Senhor o domínio das nossas vidas e dizer: Senhor, eu não aceito que este espírito esteja sobre mim, porque eu sou muito mais do que esse espírito diz que eu sou. Antes do que nós acabamos de ler, antes de Jesus compartilhar com os seus discípulos que ele haveria de morrer, Jesus, ele chama os seus discípulos e pergunta: queridos, quem o povo diz que eu sou? Quem o povo anda dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: Jesus, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta qualquer. E Jesus continua insistindo com os discípulos e diz: tudo bem, mas
quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês que andam comigo, que são meus discípulos, dizem que eu sou? E nessa hora, Pedro faz algo incrível. Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E nesse momento, queridos, duas coisas acontecem com Pedro. Primeiro, Pedro percebe que a palavra revelada também pode chegar ao ouvido dele. Não apenas através de Jesus, não apenas através do Messias que andava com ele, mas Deus também poderia falar diretamente com ele. E Pedro fica muito feliz, e Jesus testifica isso. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, cara, verdadeiramente o que você acabou de dizer não vem de carne nem sangue. O que você acabou de dizer, com certeza foi o meu Pai que revelou para você. Com certeza foi o próprio Deus que disse isso para você. Por isso, Pedro, eu quero te dizer uma coisa. A partir de hoje, você é pedra. A partir de hoje você é rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e sobre esta rocha as portas do inferno não prevalecerão. Uau, irmão! Era Pedro ouvindo do próprio Deus, que ele tinha acabado de receber, quentinho, fresquinho, um direcionamento direto do céu para o coração dele. Mas nesse mesmo momento, queridos, em que Pedro recebe essa grande vitória, recebe esse chamado lindo sobre a sua vida, além da alegria que nasceu no coração de Pedro, e a certeza de que Deus falava com ele, o ego nasceu juntinho. E aqui começa um espírito de comparação. E nós vamos vendo que Pedro, então, depois desse manifestar de Deus, Pedro chega nesse momento que nós lemos agora. Jesus está com os seus discípulos, e sabendo que o próprio Deus já revelou a eles, ao coração deles e ao coração de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele veio para um propósito. Jesus senta-se com seus discípulos e diz: olha, eu vou morrer. Eu vim para isso, e convém que eu vá morrer. E eu preciso ir até Jerusalém, eu preciso estar naquele lugar, porque eu vou morrer. E Pedro chega para Jesus, de cantinho, e diz para ele assim: Jesus, eu repreendo isso daí que você falou. Eu repreendo, Jesus, e é tipo assim, você não deve fazer isso, você tem que fazer assim, assim, assim. E Pedro, querido, nesse momento ele tenta se igualar a Jesus. Pedro tenta se comparar com ele. Nesse momento, Satanás encontra uma brecha no coração de Pedro. Porque, queridos, Pedro estava achando que o fato de Deus falar com ele poderia interferir no plano maior de Deus, que era que Jesus falecesse, que Jesus morresse para os meus e os seus pecados. E Pedro se vê numa autoridade de chegar a Jesus e repreendê-lo e dizer: não, faz isso não, Jesus, não faz isso com você não. E eu quero dizer algo para você, queridos: a comparação, o espírito de comparação, ele não é algo natural. A comparação, ela nunca vai ser algo natural. Você se comparar a alguém, ou para melhor ou para pior, é algo espiritual. Isso não é carnal, isso não faz parte da natureza humana. É um espírito que precisa sair das nossas vidas. Tanto é um espírito que, quando Pedro tem a postura de querer se igualar a Deus, de ficar comparado a Deus em revelação da palavra, o próprio Jesus vira para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás.
para trás de mim, Satanás, porque este espírito, ele está falando as coisas daqui desta terra. O espírito da comparação, ele está preso às coisas desta terra. E o que eu vim fazer é algo que vem dos céus. Queridos, Jesus, ele vem com esse poder, mas ele não estava falando com Pedro. Jesus não estava falando com o homem, mas com o espírito da comparação que estava agindo na vida de Pedro. Na verdade, queridos, havia uma manifestação em vários pontos deste espírito na igreja que Jesus estava cuidando. Na igreja que Jesus estava passeando com os seus discípulos e as famílias que estavam ali agregadas, a multidão que vinha ouvir Jesus, havia este espírito rondando a igreja de Cristo. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: olha, Jesus, eu sei que você é Cristo, mas quando você subir aos céus, coloque o meu filho, coloque Tiago à direita, João à sua esquerda, porque olha, eu quero dizer a você, eles são seus discípulos. Eu como mãe, eu sei o preço que eles pagam para te servir, Jesus. E se você puder colocar os meus filhos à direita e o outro à esquerda, os outros vão entender, porque eles sabem que eles fazem muito mais para você do que os outros. Queridos, o espírito de comparação faz uma mãe ver os filhos maiores do que os 10 que o próprio Cristo tinha escolhido. E o espírito de comparação, ele estava na igreja de Jesus. Certa vez Jesus chega perto dos seus discípulos e vê que eles estão discutindo. E Jesus fala: por que vocês estão brigando? E Jesus descobre que os discípulos estavam brigando entre si para saber qual era o maior entre eles. E nessa hora, queridos, Jesus dá um alerta a Pedro. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, meu querido, agora mesmo Satanás pede a vida de vocês. E ele diz que ele vai peneirar vocês como trigo. Mas eu, Pedro, estou orando e pedindo que você não desfaleça em fé, para que os outros se mantenham de pé. Para que vocês se mantenham de pé, eu estou orando e pedindo que Satanás não tenha este poder sobre vocês. Mas isso precisa parar. Este espírito de comparação precisa estar, porque vocês estão dando argumentos para Satanás. Vocês estão dando argumentos para o inimigo, para que ele venha penetrar no coração de vocês. Queridos, o mundo espiritual, a moeda do mundo espiritual, eu posso dizer para vocês que são os argumentos. Ou você tem argumentos ao seu favor, ou você tem argumentos contra você. E os discípulos estavam dando legalidade a Satanás, para Satanás poder peneirá-los como trigo, porque os argumentos que eles estavam usando eram argumentos de comparação. Eles não estavam deixando que Cristo se revelasse a ele. E por esse espírito, este mesmo espírito de comparação, Pedro, ele sai do lugar de discípulo, ele sai do lugar de um escolhido de Deus, para se tornar o quê, queridos? Pedro estava querendo se tornar o líder de Jesus. Pedro estava achando que acima do que o propósito, do que o próprio Jesus tinha vindo fazer, estava o seu querer e a sua vontade terrena. Queridos, ele não queria que Jesus morresse. Estava muito bom, estava muito legal, estava as coisas indo, e a intenção deles era que Jesus tirasse o domínio de Roma sobre eles, mas não um domínio espiritual como nós vivemos hoje.
o domínio em que Deus nos deu o Espírito Santo para mandarmos embora tudo aquilo que pode impedir os nossos sonhos, os nossos projetos. Naquele tempo, os discípulos achavam que Jesus seria pela espada, seria uma conquista praticamente medieval, ele ia se tornar, ia ter Israel separado do poder, ele seria o rei de Israel. E essa não era a intenção, nós sabemos, tudo que Jesus veio conquistar foi no mundo espiritual. Queridos, a comparação sempre vai tirar a pessoa do lugar em que Deus a colocou e planejou para ela. E a comparação foi fazendo isso no decorrer da vida de Pedro. Foi tirando Pedro de um propósito tão grande, porque ele começava a se comparar com tudo que aparecia na sua frente. Veja, queridos, que a comparação é um mal tão terrível, que nós podemos olhar para a vida de Eva e vermos que Eva, ela vivia no lugar mais fantástico do planeta. Eva vivia no lugar mais incrível que podia existir, que era o jardim, querido. Mas pelo espírito da comparação, Eva, ela não se via assim. Eva, ao ouvir que a serpente disse a ela, toda aquela coisa incrível, tudo aquilo que ela tinha, toda a exclusividade que Eva tinha, não tinha mais valor. Não tinha peso sobre as decisões de Eva. Veja, queridos, que estar num jardim único e exclusivo não era mais importante para ela. Tudo que ela desejava era ser igual a Deus. Essa foi a proposta da serpente. Ela disse, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. A serpente não ofereceu mais nada para ela, a não ser o espírito da comparação. E Eva desejou tanto o nada que a serpente deu, que ela fez aquilo virar tudo. E quando nós, queridos, estamos sujeitos a este espírito, tudo que temos vira nada. Para Eva não era mais importante o jardim já não era tão bom assim. Ser uma auxiliadora já não era algo de estava tão na altura de Eva, ela era superior a ser uma mulher auxiliadora, ela tinha que ser como Deus. O propósito que os próprios Deus tinha dado a Eva já não tinha mais valor. Sabe, queridos, não prestava mais, não servia mais, e era assim que a Eva se via. E tudo que Deus havia projetado para ela não tinha mais valor e nem alegria. Ela queria apenas ser o que ela não era. Ela queria apenas desfrutar daquilo que ela não tinha e não era para ser. Nunca ela seria Deus. Satanás sabia disso, mas o espírito da comparação é poderoso, queridos. Ele cega as nossas vistas, ele cega a nossa vontade. A gente passa a desejar o que nem queria. Que espírito é esse? Só pode ser vencido pelo Espírito de Deus, aleluia. A comparação, queridos, ela traz insatisfação. Quando Eva, ela desejou ser outra pessoa, ela perdeu quem ela era. Perdeu o jardim e perdeu o seu propósito. Quando uma pessoa se compara a outra, ela também perde o seu propósito. Ela perde de viver aquilo que Deus planejou para ela. E Pedro, ele vai continuando revelando o espírito de comparação em si. Veja que quando Jesus, ele está caminhando, ele está iniciando o processo da crucificação. Jesus, ele diz aos seus discípulos que ele vai morrer. E ele diz que ele vai padecer e que aqueles discípulos vão abandoná-los. Mas Jesus não estava dizendo aquilo com pesar, Jesus não estava dizendo aquilo, olha, o fato de eu saber de tudo, eu já sei, poxa, vocês são carnais, limitados, vocês vão me abandonar. Não, Jesus disse que eles os abandonaria,
Porque o que Jesus estava vivendo era um propósito de Deus. O que Jesus precisava passar, ele teria que passar sozinho, e ele sabia disso. Jesus continuava dentro do seu propósito. Quem estava fora do propósito era Pedro. E Pedro, mais uma vez, deixa que o espírito da comparação venha sobre ele. Agora Pedro não vai revelar o espírito da comparação, dizendo que ele era igual a Jesus, porque ele foi repreendido. Ele já sabia que ele não era igual a Jesus, mas agora Pedro vai deixar que o espírito de comparação apareça sobre os seus irmãos, sobre os seus discípulos. E quando Jesus disse que todos os iriam abandoná-lo, ele disse: Senhor, todos podem te abandonar, eu nunca vou te abandonar, Jesus, eu nunca vou te abandonar, porque olha, não sei quem é João, não sei quem é Tiago, não sei quem é, não me interessa, digo por mim mesmo, Deus, eu falo aqui, pela comparação que eu tenho do meu amor com o Senhor, pela comparação do que eu vejo que eles amam o Senhor, eu nunca vou te abandonar. E a história, queridos, nos diz ao contrário. A Bíblia diz que Pedro, ele não só abandonou Jesus, como ele fez isso 3 vezes. Na primeira vez, Pedro diz: olha, eu não o conheço. Na segunda vez, Pedro diz: olha, eu não pareço com ele. Parem de dizer isso. Na terceira vez, Pedro diz: olha, eu não sei do que vocês estão falando. Eu não andei, não conheço, nunca vi este homem que está sendo crucificado. E a Bíblia diz que quando Pedro cai em si, quando o galo canta, quando Pedro cai em si, ele lembra que quando era para ele estar guardando o seu espírito, ele estava se comparando, se fazendo maior do que os outros. Quando era para ele estar guardando uma palavra revelada de um Cristo que estava dizendo para ele: vão me abandonar. Quando era para Pedro estar trabalhando isso dentro do coração dele, dizendo: poxa, Deus, o Senhor disse que vão te abandonar, mas eu preciso guardar o meu espírito. Quantas vezes, queridos, nós não fazemos isso? Quantas vezes Deus, a palavra, nossos pais dizem para nós que devemos vigiar, tomar cuidado com amizades, com relacionamentos, com algumas coisas. Quantas vezes nós somos orientados pelos líderes, pelos pastores, e a gente diz: nada a ver, não é bem assim. Quando era para a gente estar guardando a nossa alma, guardando o nosso espírito, nos prevenindo de algo, o espírito de uma comparação, de uma inteligência, de uma vida, a gente sabe, por ter alguns acertos, a gente não quer ouvir, mas se compara à altura daquele que está falando conosco. Sabe, queridos, eu sei que nós não temos que ouvir qualquer pessoa, mas se é alguém que dá testemunho de vida, se é alguém que pelo menos diz que te ama e testemunha isso, valorize o que essa pessoa está falando. Veja por que ela está dizendo aquilo. Coloque então uma reflexão, o chapéu da reflexão sobre a sua cabeça e fala: poxa, vamos avaliar sobre isso. Sabe, queridos, Pedro não fez isso. E quando era para ele estar vigiando, Pedro estava achando que ele nunca abandonaria Jesus. E ele fez isso 3 vezes. E quando o galo cantou sobre ele, veio um grande arrependimento. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Sabe, queridos, mas Pedro já não podia mais fazer nada. Jesus havia morrido, estava sepultado, e tudo que Pedro soube fazer foi voltar a praticar o que ele fazia antes. Às vezes é o resultado, queridos, do espírito da comparação. Ele consegue nos levar de volta de onde Deus já nos tirou. O espírito da comparação, ele consegue nos levar de volta ao lugar onde o próprio Cristo nos tirou de lá. Porque a gente está doente de alma.
A gente está enfermo e Pedro estava doente, porque Pedro não estava curado da comparação. Tudo que Pedro viveu até o momento que ele voltou a pescar com os discípulos, Jesus morto, ele não sabia mais o que fazer, aquela palavra de que ele era a rocha, e de que a igreja seria edificada sobre a vida dele, e não fazia mais sentido para ele, não fazia mais nenhum tipo de sentido, porque ele comparou o ministério a um Jesus vivo, ele comparou o ministério a um Jesus que estaria sempre ali, levando no colinho, quando Jesus veio para dar a ele poder e revestimento, para andar sozinho, e é isso que o Espírito Santo faz conosco. Somos marionetes nas mãos do Senhor, não temos um Deus manipulador, mas um Deus que nos dá crescimento, um Deus que nos faz ser grandes. A Bíblia fala que quando nós somos meninos, falamos como meninos, mas quando somos homens, agimos como homens adultos. Olha que comparação que a palavra diz, ela diz que há um momento, queridos, em que nós temos que amadurecer. Havia um momento em que Pedro tinha que amadurecer. E eu acho lindo. Jesus nunca vai nos deixar com um problema. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus nunca vai nos deixar com um problema. Deus sempre será a solução de tudo que nós precisamos para as nossas vidas. E Pedro precisava ser curado e liberto de um espírito de comparação. Pedro, ele tinha um espírito de comparação para se sentir maior que os outros. E Pedro também tinha um espírito de comparação para se sentir pior que os outros. Porque quando Pedro volta, querido, a pescar, ele está dizendo que ele não servia para o que Deus chamou para ele fazer. O espírito da comparação, ele é muito perigoso. Abra comigo a sua palavra em João, capítulo 21. Em João, capítulo 21, no versículo 12, nós vamos ler que Jesus vai levar Pedro a um caminho de reconstrução. Jesus vai levar Pedro a um caminho de restauração, e definitivamente o espírito de comparação vai sair da vida de Pedro. Definitivamente o espírito de comparação vai sair da vida deste homem. Veja, queridos, que Deus volta. Ele vem dos mortos. Jesus ressuscita. Ele vem ali diante dos seus discípulos. E Jesus vai ao encontro de Pedro, porque Pedro precisa ser restaurado. Pedro precisa ser liberto do espírito de comparação. E a palavra do Senhor diz, João, capítulo 21, versículo 12. Quantos acharam? Diga amém. E disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. A primeira coisa que eu vejo na restauração de Pedro, deste espírito que fez Pedro cair, que fez Pedro chorar amargamente, que fez Pedro voltar ao estado de onde Jesus havia o tirado, voltar ao passado. Fernando falou aqui que ele estava na praça com a Dani, e hoje ele estava sentado com a sua família. Carro de maconha, não era mais com uma lata de cerveja ou de álcool na mão, não era mais com amizades infrutíferas, não era mais perseguido, não. Era restaurado, transformado. Queridos, Deus sempre vai querer nos tirar do lugar de onde nós estamos vivendo longe dEle. Nunca vai ser desejo de Deus permanecer, que nós venhamos estar, morar, ficar para sempre em um lugar onde há vergonha, onde há afastamento, onde há, miséria. Não! O Senhor morreu por nós para que nós tivéssemos uma vida abundante, queridos, uma vida feliz.
uma vida de paz. E é óbvio que Deus não ia deixar Pedro na mão. Então, esse processo de restauração na vida de Pedro, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus perdoa os pecados. No nosso processo de restauração, Jesus perdoa os nossos pecados. Pastora, mas a senhora não sabe o que eu já fiz. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas quem precisa saber, perdoa você. Quem precisa saber do que você fez ou deixou de fazer, ou melhor, quem sabe o que você fez, perdoa você. Não importa se o seu pecado veio de caráter, se o seu pecado foi um pecado que você ofendeu a sua carne, não importa se o pecado foi que você fez para outra pessoa, não. O processo da restauração, Jesus nos perdoa. E como é que eu sei que Jesus perdoou Pedro? Porque, queridos, Jesus chama Pedro para comer com ele. Você não convida qualquer pessoa para comer com você. Você não convida qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Você não faz janta para qualquer pessoa. E Jesus, em um corpo de glória, Ele começa a assar peixes. Ele começa a fazer algo que era para chamar a atenção de Pedro e dizer: Pedro, eu te perdoo. E ele faz esses gestos, porque Jesus desejava ter comunhão de novo com Pedro. Sabe, queridos, o perdão de Deus para nós é para que nós venhamos ter comunhão com Ele. Eu quero que nesta noite, quando tudo isso acabar, você possa chegar na sua casa, fazer a sua oração como um filho amado, como um filho perdoado, porque essa é a intenção de Deus de ter trazido você a este lugar. Essa é a intenção de Deus de fazer com que você esteja ouvindo esta mensagem, é que você se sinta perdoado, é que você se sinta livre de uma comparação que você está vivendo, que você se veja livre de palavras que estão te deixando em um comparativo, ou de péssimo, ou de ruim, ou de não vale nada. É o que Deus quer. Amém, queridos? A segunda coisa que eu vejo que Jesus fez do processo de restauração na vida de Pedro é que Jesus mostrou a Pedro a origem do seu problema. Depois que Jesus come com Pedro, depois que Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te perdoo, Jesus vai mostrar a Pedro a raiz do seu problema, a origem do seu problema. E Jesus, olha o que Jesus pergunta a Pedro. Pedro assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro, você me ama mais do que a estes outros? Sabe por quê, queridos? Porque Pedro tinha dito a Jesus que ele nunca abandonaria ele. E nós sabemos que ele abandonou. E Jesus estava dizendo: Pedro, quando você se comparou com seus irmãos, você deu espaço ao orgulho, Pedro. E o orgulho levou à queda. Por isso, Pedro, eu te pergunto: você me ama mais do que a estes outros? E Pedro diz: Senhor, tu sabes o que eu fiz, tu sabes das minhas limitações, tu sabes, Deus, que eu amo o Senhor na mesma medida que eles amam, porque todos abandonaram. Ninguém poderia viver o que o Senhor viveu, porque aquilo era um propósito seu, e eu não tinha entendido isso, Senhor. Eu deixei que o orgulho, a soberba viesse sobre a minha vida. Eu não entendi os seus conselhos, eu não entendi os seus direcionamentos. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Sabe, queridos, quando nós nos comparamos com os outros,
e nós achamos que somos melhores do que os outros, o orgulho tem lugar nas nossas vidas. E quando nós nos comparamos com os outros, achando que somos inferior aos outros, a comiseração é que faz parte da nossa vida. A gente vira coitadinho, a gente vira e nenhum dos dois, nem a comiseração e nem o orgulho tem que fazer parte da nossa vida, porque quando eles estão em nós, queridos, nós não conseguimos ver o amor de Deus e nem o propósito dele nas nossas vidas. A terceira coisa que eu vejo no processo de restauração de Pedro é que Jesus dá uma nova oportunidade a Pedro. No seu processo, depois que come, depois que ele mostra a raiz do problema, Pedro, você caiu aqui, ó, porque você achou que você era melhor, que você era além, que você não precisava mais de doutrina, de conselhos. Até a mim, Pedro, você veio repreender, cara. O orgulho estava lá em cima da sua vida. Você já era senhor de você. Jesus, nesse processo de restauração, ele pede a Pedro que apacente as suas ovelhas. Jesus estava afirmando a Pedro que ele continuava confiando nele e que Pedro tinha que parar com as comparações e amadurecer para se tornar o quê, queridos? Uma bênção para a vida das outras pessoas. Quando nós vivemos em um processo de comparação, quando nós vivemos em um processo onde nós nos vemos ou maior ou menor que alguém, a gente não consegue viver os propósitos de Deus, ou seja, abençoar outras vidas. Não conseguimos. Não conseguimos ser bênção, amar ao próximo, quando nós estamos nos comparando ou medindo com outras pessoas. Veja o que está aí no versículo 21, acompanhe comigo. No versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aqui Cristo está dizendo para Pedro a forma como ele vai morrer, mas mais do que isso, queridos, Jesus está dizendo: Pedro, até hoje você fez, você andou, você praticou as coisas conforme você queria, mas Pedro, quando você amadurecer, quando você deixar o espírito de comparação, quando você crescer e quando você começar a olhar para mim, Pedro, quando isso começar a acontecer na sua vida, você vai andar por onde você precisa andar e não mais por onde você quer andar. Sabe, queridos, tem uma hora que tem que parar. Tem uma hora que a nossa vida tem que dar um basta. Tem uma hora que a gente precisa reconhecer, pô, tá bom de tropeço, tá bom. Eu quero agora ouvir e ser direcionado por quem entende. Eu libero esse espírito de comparação. Eu não quero nem ser maior nem menor que ninguém. Eu quero ser de Jesus. E Jesus diz isso a Pedro. Ele fala: olha, Pedro, quando você amadurecer, você vai andar por onde você precisa andar. Mesmo que seja a decisão mais difícil. Pedro, você vai deixar a competição, a comparação para servir aos meus propósitos. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Além de dizer como é que ele ia morrer. E queridos, a última coisa que eu percebo nesse processo de restauração na vida de Pedro, nesse processo de abandonar este espírito de comparação, é que Jesus ensinou a Pedro a não se comparar de novo. Porque veja, queridos, ele ainda não estava liberto. Pedro vai ser liberto agora, em nome de Jesus. Veja que Pedro, ele olha assim, quando Jesus, acompanhe comigo o versículo 19.
Jesus acabou de dizer a Pedro como ele vai morrer. Jesus acabou de dizer a Pedro que ele tinha que amadurecer e parar de fazer as coisas como ele queria. Mas agora Pedro tinha que fazer as coisas conforme Jesus tinha predestinado a ele. Que era o quê, queridos? Edificar uma igreja, começar a igreja de Jesus, fazer o que nós temos aqui hoje. Começar a revelar o amor de Cristo para as outras pessoas. Mas Pedro, ainda tomado por um espírito comparativo, e nessa hora Jesus vai acabar com isso de uma vez por todas. No versículo 19 ele diz: e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me, Pedro. E Pedro, o homem cheio do espírito da comparação, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João. João estava ali perto, e que na ceia se recostara também sobre o peito e dissera: Senhor, quem é que tem que te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste aqui o que será? Porque o Senhor já me disse como eu vou morrer. Mas esse aqui, que o Senhor ama, esse discípulo que encosta a cabeça sobre o seu peito, só uma pergunta aqui, antes do Senhor subir, antes do Senhor ir embora, me responde aqui, por favor, por favor. E esse aqui, o que vai acontecer com a vida dele? Porque dependendo de como ele vai morrer, lá na frente eu ainda posso comparar se eu morri melhor, se eu morri pior, né? Eu ainda posso ver se ele vai ter mais coisa do que ele, né? Vai que o Senhor ouviu o que a mãe falou, que vai sentar à direita, oh Jesus. E Pedro definitivamente, Pedro ele olha para Jesus e quer saber, ele quer saber, e Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, se eu quero que ele, no 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, Pedro? Segue-me. Queridos, Jesus diz a Pedro: Pedro, que te importa o que vai ser da vida dele? Irmão, que te importa do que vai ser da vida do outro? Irmão, que te importa do que vai acontecer daqui para frente? Apenas siga Jesus. Pastora, mas se eu voltar para minha casa, se eu ceder a briga que eu tenho com meu irmão, vai continuar aquele mundo de privilégios, aquela coisa. Que te importa, meu irmão? Olhe para Jesus. Mas pastora, se eu ceder, se eu ficar fazendo os gostos da minha esposa, se eu fizer fazendo os gostos do meu esposo, vai achar que eu sou. Que te importa, meu irmão? Que te importa se vai amanhã não reconhecer seu esforço, se não vai amanhã não reconhecer o que você fez? O que importa é se você está servindo em amor, é se você está fazendo em amor, é o que você tem com o Senhor que importa. E Jesus deu um basta sobre a vida de Pedro, dizendo: Pedro, chega. Que te importa o que vai acontecer com os outros? O que importa, Pedro, é que com aquilo que eu dei a você, você aprenda a fazer com esmero. Aprenda a amar, Pedro, os que eu coloquei ao seu redor com esmero. Aprenda a respeitar, Pedro, aqueles que eu coloquei ao seu redor com esmero. Aprenda, Pedro, a valorizar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos como sendo meu, como pertencendo a mim. Pedro, siga-me. Apenas siga-me. Para finalizarmos, eu quero que você olhe o que está escrito em Hebreus, capítulo 12. Eu disse ao pastor que eu queria muito que Paulo fosse o autor de Pedro, que Paulo fosse o autor de Hebreus. Eu queria tanto revelado isso. Queridos, olha o que o autor de Hebreus diz, pegando o gancho de Jesus com Pedro: segue-me, Pedro. Não importa como vai ser as coisas, apenas faça as coisas como devem ser feitas, ao meu modelo, ao meu estilo.
O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, fitando, fixando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Queridos, Hebreus está dizendo que está na hora. Que nos importa? Queridos, nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã, daqui a pouco. Nem sabemos de nada. E Cristo está nos dando um convite esta noite. Ele está dizendo: o que te importa, meu irmão? O que passou? Como te compararam? Como você viveu até agora? O que te importa? Eu quero que você abandone essas coisas e siga-me. Eu quero que você olhe para mim e siga-me firmemente, olhando, fixado, firmado. Sabe quando um cavalo tem aquele negócio aqui do lado? Queridos, é para ele não olhar para o lado, é porque ele tem que andar para frente. Sabe, eu peço ao Senhor que hoje sobre a minha vida esteja, sabe, esse negócio, como é o seu nome, como é, Cid, que chama isso aqui? Como? Não ouvi. Capa? Tapa? Olha aí. Tapa? Tapa outro. Eu quero pedir ao Senhor que sobre a minha vida esteja um tapa-olho. Sabe por quê, queridos? Porque eu preciso aprender a olhar firmemente para o Senhor. Porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. É Ele que diz que eu preciso correr uma carreira. É Ele que me diz que eu não posso olhar para trás. É Ele que está dizendo: chega, basta. Chega deste espírito que assola as nossas vidas, nos comparando. Quantas pessoas estão amando, ganharam um carrinho, não é zero, não é um carrinho novo, mas conseguiram comprar um carrinho, estão tão felizes com o seu carrinho. Aí de repente encontra um irmão que comprou uns 3 anos a mais do que o seu, e o irmão começa a falar, o irmão começa a mostrar, e aquela coisa, e vai, você estava tão feliz com o que Deus te deu, você estava tão contente, tão cheio, tão satisfeito com o que Deus te deu, mas foi olhar, foi comparar, foi medir, foi achar que Deus ama mais, foi achar que Deus quer mais, que Deus cuida mais, que não tem mais graça, não tem mais valor. Quantos casamentos não se acabam assim? Quantos relacionamentos não se acabam assim? Quantas lideranças não são abandonadas por isso? Quantos chamados poderosos de Deus na terra não se perdem por isso, queridos? A comparação é um mal terrível, e hoje ele vai ficar aqui, e o Espírito Santo vai levar para onde ele achar que tem que levar, mas na nossa vida isso não vai habitar mais. Quantos creem? Amém, queridos? Se coloque de pé. Só havia uma maneira de parar o espírito da comparação e deixar Pedro viver uma vida dentro do propósito de Deus. Era ele verdadeiramente olhar para Jesus. Só há uma maneira deste espírito abandonar a minha e a sua vida, é nós olharmos firmemente para o Senhor. Feche os teus olhos. Amado Jesus, graças, Senhor, nós te damos, Pai, por este tempo, e pedimos, Senhor, que através da ministração deste louvor
o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, ó Deus, falar conosco. E dizer, Senhor, ó Deus, que não precisamos nos comparar com ninguém ou coisa alguma, porque somos preciosos aos Teus olhos, somos escolhidos, separados, Senhor, ó Deus. Pai, não importa por mais longe que tenhamos andado, qual coisas horríveis tenhamos feito, Senhor, o que importa é que hoje estamos aqui para receber o Teu amor através da unção do Teu Espírito, para receber, Senhor, o Teu amor através do Teu toque, e nos lembrar, Jesus, que foi por todos que o Senhor morreu, que foi por todos que o Senhor vem buscar uma vida abundante, foi para todos os que creem e os que desejam isso contigo. Ah, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Jesus. Enquanto a canção é ministrada, fale com Deus. Deixe agora este Espírito e viva tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Se
tempo a comparação roubou de intimidade com Deus. Vem, Jesus, restaura o tempo perdido. Restaura, Senhor, o tempo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, ele é levado a um enredo de comparação. Tentaram fazer com que Paulo caísse no erro da comparação. No versículo 10, alguns homens sábios, pessoas inteligentes, viram para Paulo e diz, para aqueles que ouviam as cartas de Paulo, para as pessoas que estavam sendo convertidas, e a palavra do Senhor diz que eles falam assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, porque as suas cartas dizem, o que as cartas de Paulo falam são graves e fortes, mas quando nós estamos na presença de Paulo, o que ele prega, a sua palavra falada é fraca, é desprezível. Aquelas pessoas queriam que Paulo achasse que apenas o poder da palavra de Deus estava quando ele escrevia. Mas quando Paulo pregava, quando Paulo falava da presença do Espírito Santo impondo as mãos e as pessoas sendo libertas, eles queriam neutralizar isso. Eles queriam fazer uma comparação e dizer, olha, nas cartas ele fala muito melhor, mas quando ele está aqui presente, suas palavras não têm poder nenhum. Sabe o que Paulo fez, queridos? 2 versículos depois, Paulo diz assim no versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou nos compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Sabe, queridos, Paulo está dizendo que a pessoa que se compara, que se mede com outra pessoa, ela é louca. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, ou comparamos o amor de Deus com outras pessoas, nos falta juízo, nós somos desajuizados, insensatos. E eu quero dizer algo a você, a comparação não é para você. Diga bem alto, a comparação não é para mim. Diga mais forte, a comparação não é para mim. Diga mais forte, a comparação não é para mim. Queridos, a comparação não é para mim nem para você. Deus não quer que eu e você venhamos nos comparar. Deus não quer que você compare sua vida com a vida de outra pessoa. Deus não quer que você compare o seu ministério com o ministério de outra pessoa. Deus não quer que você compare o seu chamado com o chamado de outra pessoa. Por isso, essa noite, vamos deixar aqui todo o espírito de comparação, porque Deus, somente Ele tem aquilo que nós precisamos, e tudo coopera para o nosso bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Adoremos a Ele em nome de Jesus.
Ele bem alto. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem, Senhor. vem Jesus. Vem, porque tudo que vem de Ti é bom. Tudo que vem de Ti é perfeito. Tudo que vem de Ti é agradável. E hoje estamos livres desse espírito de comparação. Nada mais vai nos deter, porque sabemos que o Senhor nos amou e sobre nós há um Espírito Santo poderoso em obras e palavras. Vivemos para Ti, Senhor. Vivemos para Ti, Senhor. Aleluia. Estenda sua mão no sentido de receber. Senhor Jesus, hoje recebemos um espírito de valor. Recebemos, Pai, um espírito que nos faz lembrar quão valiosos nós somos para o Senhor. Deus, nós queremos usufruir do que recebemos do Teu Espírito esta noite. E vamos tomar posse, Senhor Jesus. Não vamos mais nos comparar a nada e a ninguém. Não somos melhores e nem piores. Somos o Seu reflexo. Somos a Sua imagem. Somos a Sua semelhança. E tudo o que queremos, Deus, é estar em comunhão contigo. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, a Deus, por nos mostrar a raiz do problema. E hoje nós viramos esta página e vamos viver uma vida sem comparações. Tudo que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. E por isso, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E você que crê, e você que sabe que recebeu uma mudança no seu estilo de vida, no seu pensar e no seu falar, dê um forte aplauso ao Senhor aí onde você está. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é vida em nós, porque o Senhor é vida em nós, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Que o grande amor deste Deus, que as mais doces e preciosas consolações que vem deste Espírito que testifica o seu valor, esteja com todos nós durante toda esta semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido.